Por que esse carro da Mercedes é considerado o mais rápido da história da Fórmula 1? Após perder o domínio, a torcida da Mercedes começa a ter saudades de um certo carro que não só dominou, como tornou as corridas muito previsíveis em 2020. Eu tô falando do W11. Depois da temporada 2019, a Mercedes percebeu que as rivais Ferrari e Red Bull tinham certas qualidades que poderiam atrapalhar a vida dela no futuro, caso a equipe não fizesse algo. E foi aí em que o time alemão resolveu agir, nos pontos em que o time tinha uma certa deficiência. Basicamente, aprimorar o que deu certo no W10, o carro anterior, e eliminar os problemas para 2020 no W11. E aquele ano de 2020 foi bem atípico, e foi justamente naquela oportunidade que o W11 se mostrou o carro mais rápido da história da Fórmula 1. Sim, mais rápido, porém um não mais dominante. Na real, bem longe disso, eu explico isso no final desse vídeo. E para você que está aqui no meio ou no começo do vídeo, clica no like para divulgar esse vídeo para mais pessoas e se inscreve no canal para ver mais vídeos de Fórmula 1 desse jeito aqui no canal F1. O W11 de Hamilton e Bottas foi capaz de vencer 13 das 17 corridas em 2020. Aquele foi o carro que Hamilton conseguiu bater o recorde de vitórias de Michael Schumacher e empatar em títulos mundiais com o alemão. Também foi com ele que Hamilton transformou um pneu intermediário num pneu slick na Turquia. Aquilo foi insano. E um diferencial daquele carro em 2020 foi, sem dúvida, o DAS, Sistema de Eixo Duplo, ou Dual Axis System. Os pilotos da Mercedes eram capazes de mudar o ângulo das rodas dianteiras, favorecendo o aquecimento de pneus, principalmente nas classificações. Problema esse que foi o calcanhar de Aquiles do time em 2019, que fazia a Mercedes perder várias pole positions, por exemplo, para a Ferrari. O DAS terminou sendo proibido para o ano seguinte, após as reclamações das rivais. No fim, isso, junto com os upgrades nas suspensões dianteira e traseira, fez o W11 ganhar o título de carro mais rápido de todos os tempos da Fórmula 1. E uma característica visual daquele carro bem interessante é que, pela primeira vez em muito tempo, a Mercedes iria usar um carro preto. Normalmente, a Mercedes usava carro prateado, daí o apelido de flechas de prata, porém para 2020, para promover a diversidade na Fórmula 1, a Mercedes resolveu mudar de cor e assim seguiu naquele ano inteiro. A pintura ajudou um pouco a criar uma lenda em torno daquele carro de que era embaçado ver aquilo no retrovisor. Mas o que faz o W11 ser considerado assim? Talvez porque o W11 foi o carro que conseguiu quebrar uma boa parte dos recordes de voltas mais rápidas que eram, por exemplo, do F2004, até então considerado o carro mais rápido da história da Fórmula 1. O diferencial de um para outro, além do regulamento, é que a categoria permitiu que os carros ficassem cada vez mais rápidos. Então o W11 é considerado o carro mais rápido da história justamente por isso, além dos recordes quebrados e da dominância daquele ano. Só um disclaimer, se a gente colocasse o F2004, o carro mais dominante da Ferrari, na classificação do Bahrein 2020, ele seria 3 segundos mais lento que o W11, o que aumenta ainda mais essa lenda em torno do carro da Mercedes. Ainda que o carro da Ferrari tivesse a volta mais rápida daquela corrida, quase 2 segundos mais rápido que a volta mais rápida do W11 também no Bahrein. E nesse caso, a Ferrari correu de dia, o W11 de noite. Então isso também influencia nos tempos, mas pulemos essa parte que é um pouco inútil para a história. Outro fator curioso que alimenta essa história de que o W11 é o carro mais rápido, é o fato que Hamilton venceu o GP da Inglaterra daquele ano com 3 rodas em boa parte da última volta. O cara venceu com 3 rodas e meia. Como que um carro desse não era o mais rápido da história? Brincadeiras à parte, a velocidade daquele carro nas classificações era outra coisa que merece ser destacada. Colocava quase que 1 segundo de diferença para os demais tranquilamente. Bem como em 2023, você já sabia qual era a equipe que seria pole position em cada corrida e até qual a margem mínima para o terceiro colocado, por volta de 8 décimos a 1 segundo. E isso porque eles usavam pneus médios enquanto todo mundo estava usando pneus macios. Era bizarro. Por conta de algumas mudanças de regulamento e do W11 ter sido, entre aspas, nerfado em 2021 por conta de algumas restrições e mudanças da Mercedes, esse carro estabeleceu recordes que podem nunca mais serem quebrados, justamente porque a Fórmula 1 mudou os carros e agora eles estão mais lentos que os da geração passada. Então, se a tendência da Fórmula 1 é ficar um pouco mais lenta a cada regulamento, dificilmente alguém irá bater os recordes do W11,
que ficará conhecido como o mais rápido da história da Fórmula 1, também por isso. E acredite, aquele carro tinha um defeito, que poucas pessoas sabiam até hoje e eu descobri por acaso. Aparentemente, o sistema de refrigeração do W11 foi construído de uma maneira que dificultasse a vida do próprio carro em caso de precisar fazer uma ultrapassagem. Traduzindo em miúdos, o W11 era bom em ar limpo, mas não era tão bom assim quando tinha um carro à sua frente, o que o fazia superaquecer. Com a pista aberta, o carro era um leão. Quando tinha um carro na frente, o ar turbulento virava um gatinho. O que eu desconfio não ser lá tão verdade, porque eu vi aquele carro correr e era um foguete de 4 rodas, mesmo com alguém na frente. Isso não pode ser verdade na minha cabeça, mas se for verdade, tá aqui o único defeito daquele carro. O curioso é que ele pode ter sido até o mais rápido, porém tá bem longe de ser o mais dominante da história. Nem é o mais dominante da Mercedes. Tudo bem, ele correu em 2020, um ano com, entre aspas, apenas 17 corridas, mas está atrás, por exemplo, do RB18 no quesito dominância. O carro mais dominante da Fórmula 1 é, até o momento, o MP44, mesmo com o RB19 estando bem perto de acabar com isso no final do ano. E é isso. Eis a história do W11, o carro lendário, considerado o mais rápido da história da Fórmula 1, mas que ironicamente não é o mais dominante nem da Mercedes. Curioso. E é isso, agora me diga, você que viu o W11 correndo pela TV, você também tinha medo daquele carro quando ele aparecia? Comenta aí. E se você gostou do vídeo, recomendo que assista esse aqui. Eu te conto uma história tão boa quanto essa, é só clicar e eu te vejo no próximo vídeo.